fui indignado. Daí que começou a minha carreira de comprar coisa lá fora. Porque fiquei indignado com o roubo que os atravessadores... Chegava aqui, um DX7 chegava em Brasília no preço de $5.000. E lá era $1.200. Eu falava, mas como é que é isso, cara? Não, a despesa é muito grande, tem intermediário. Eu falei, não, isso não existe, eu vou lá comprar. Eu fui em Manaus, antes de Nova York, fui para Manaus. Cheguei em Manaus, aí os caras falaram, tu não vai conseguir passar, rapaz, tu vai ser preso. Eu falei, deixa comigo, rapaz. Fui lá, comprei meu DX7 na grana, tinha feito um carnaval e um réveillon aqui, peguei a grana cash. Foi engraçado porque eu não tinha onde dormir, cheguei no avião, às 4 horas da manhã, aí o táxi me levou para um motel. Aí eu falei, bicho, preciso de um lugar bem baratinho, para poder dormir das 4 da manhã até a hora das lojas. O cara, tranquilo, me levou para um puteiro, bicho. E eu não sabia. Cheguei lá, porra, na hora que o cara me entrega aquela bandidagem passando na frente, aquela gritaria, e eu, porra, com aquele dinheiro vivo no bolso. Caralho, que eu fui me meter, meu irmão. Essa é a história do caramba. Bicho, eu fiquei lá quieto, morrendo de medo de alguém invadir meu quarto e roubar meu dinheirinho, né? Esperei quando a primeira luzinha do dia apareceu, eu saí correndo daquele motel, a pé, achei o primeiro táxi e fui lá para a cidade. Cheguei lá, comprei o DX7 cash, esperei da hora do voo, era 18 horas. Entrei, onde é que é a Polícia Federal aqui? Cheguei com o meu DX7, assim, na caixa de papelão ainda. Com licença, tudo bem, senhor? Isso aqui é meu instrumento de trabalho. Aqui é minha carteira da ordem. Eu sou músico profissional, você pode ir aí. Eu preciso de instrumento para trabalhar. Tem uns moambeiros aí que estão dizendo que vocês vão me prender. Então eu queria que você me ajudasse a entrar no Brasil com esse instrumento, porque eu preciso dele para trabalhar. O cara, perfeitamente. Me deu lá, pague aqui $60. Fui lá, puf, paguei $60. Passei por eles assim para mim. Meu DX7 entrando no avião. Ué, como é que você conseguiu? Bicho, conversando, você vai longe. Daí o Cristóvão Buarque fez uma lei que permite que os músicos profissionais que tenham carteira da ordem possam usar a carteira para poder entrar com o seu instrumento de trabalho. Aí, como uma boa intenção vem sempre acompanhada de uma maldade, vários senadores começaram a botar um monte de penduricalho, pode ter 3 laptops, 2 máquinas fotográficas, 5 iPhone, 2 iPad. Então, isso virou bagunça. Não deixou regulamentar a lei. Entendeu? Então, a lei, na verdade, ela existe, foi sancionada pelo presidente Lula, só que não foi regulamentada. Porque a polícia tem um monte de penduricalho que podem colocar aí. Agora, o cara que for honesto, profissional mesmo, quando tiver a carteira da ordem, e que aquele instrumento não é para vender, é para trabalhar, ele pode fazer isso que eu fiz, que com certeza ele vai pagar uma taxa, mas não vai ser a taxa em cima de... Não adianta subfaturar também, porque hoje está na internet, todo mundo sabe, né? Porque existe o golpe. Você comprava lá um contrabaixo de $3.000, declarava 800 e pagava 50% em cima de $800. Hoje em dia os caras estão com a tabela tudo FIPE, tudo FOB ali na frente deles, das lojas todas de Nova York, de onde que você quer que seja, né? Então... Agora, Rênio, eu vou fazer uma parte, talvez a Célia não goste, nem você, mas eu vou representar agora umas pessoas que falaram comigo, né, sobre quando você estava vindo, e eu tenho 5.000 no meu Facebook e tal. Primeira coisa que eu queria te perguntar era o seguinte: algumas pessoas dizem, o Rênio defende a ordem dos músicos porque até hoje ele é conselheiro vitalício da Ordem dos Músicos, alguma coisa assim e tal. Eu falei, eu vou fazer essa pergunta porque eu tenho que fazer uma parte do sarau, né, nessa linha. Você, então, é conselheiro vitalício da Ordem? Não, como é que é isso? Isso não existe, cara. Eu, com muita honra e muito orgulho, fui presidente da Ordem dos Músicos, Conselho Federal, né, Conselho Regional, isso está no meu currículo, porque eu considero que a Ordem é uma boa ideia que foi distorcida pela ditadura. Porque a ordem foi criada pelo Zé Siqueira, Vila Lobos. Até o Vila Lobos, quando ela foi promulgada, já tinha morrido, ele morreu em 59. A lei foi promulgada dia 22 de dezembro de 1960. O que previa essa lei? Simplesmente que o músico passaria a ser uma profissão. Foi a primeiro artista a ser considerado profissional no Brasil. Atores, todo mundo está conquistando, até motoboy, manicures, cabeleireiros, correm atrás disso. Até hoje, e nós já temos esse privilégio de sermos profissionais. O que significa isso? Nós temos um piso, nós temos direito à proteção social, nós temos uma série de possibilidades como profissionais, de abrir conta em banco com a carteira profissional,
Meu trabalho, todas as minhas contas bancárias, todos os meus cartões de crédito, todas as dívidas que eu contraí, foi com minha carteira de músico. Eu não uso minha carteira civil. E eu fui presidente da ordem. Você, quando se torna presidente da ordem, você entra apenas na história, não significa mais nada. O dia que você saiu de lá, acabou. A partir do momento que eu deixei de ser conselheiro, eu parei de funcionar. Não sou nada da ordem. Na ordem dos músicos, ninguém recebe um centavo. Tudo lá é honorífico. Tudo, todos os cargos e posições, do presidente até o tesoureiro, é tudo honorífico, ninguém recebe nada. Existe uma coisa chamada jeton, que você faz uma reunião extraordinária, ordinária, né, todo mês, para poder. Aí nesse jeton você ganha lá um jeton que é estabelecido pelo TCU, não sei das quantas, porque a Ordem dos Músicos é uma autarquia da administração indireta. Ela existe dentro do Ministério do Trabalho e funciona como tal. O músico, desinformado como é, acha que a ordem foi criada só para apurrinhar a vida dele. Não percebe o outro lado. Qual é o outro lado? Porque a ordem não é sindicato. A ordem não existe para... Pô, minha dor de dente, estou com a cárie aqui, eu estou com dor de ouvido, vou procurar a ordem. A ordem não faz nada por mim, eu estava com dor de ouvido. Meu irmão, tu está procurando o lugar errado. O seu lugar é o sindicato dos músicos do DF, que hoje é um caso de polícia, né? Infelizmente está aí, sob júdice. É o lugar certo. A Ordem dos Músicos foi feita justamente pela nossa profissão. Ela tem uma sazonalidade. Ela não é uma profissão como as outras, ela tem insalubridade. É uma profissão que, ao mesmo tempo que ela é técnica, né, ela também trabalha com o patrimônio imaterial do Brasil, né, a música mais rica, uma das músicas mais ricas do mundo, mais diversa. Então, a Ordem dos Músicos veio para... Olha, para você ter uma ideia, na lei existe. Só podia ser diretor de rádio, músicos, que tivesse a carteira profissional. Só poderia, quer dizer, para estabelecer essa maluquice que se ouve nas rádios, todo o lixo que está sendo jogado nas rádios, seria evitado se você pusesse um músico ouvindo, em vez de ser os RAs das gravadoras. Tudo isso foi limado pela ditadura. Assim que a lei entrou em vigor, em 1960, começaram a criar. Hoje nós temos 27 estados com a capitalidade. Onde não tem estado, o estado que não tem delegados. Né? E cada um desses é exclusivamente para você fiscalizar o exercício da profissão. Não tem nenhuma outra função. É como se fosse, por exemplo, um enfermeiro. Né? O enfermeiro, se ele praticar a enfermaria, o cara, qualquer um de nós, for botar um band-aid no cara, é preso porque não está usando, não tem a carteirinha de enfermeiro para funcionar. Aí um juiz lá disse, a profissão de músico não é perigosa quando é mal usada. Não, mas quando a cultura e a arte não têm o apoio devido do Estado, ela é muito perigosa, que é o que nós estamos assistindo aí. Né? Esse aqui é o lance. Por trás desse negócio da ordem, por trás dessa briga contra a ordem, existe, na verdade, uma preguiça do músico de procurar os seus direitos, estabelecer uma relação coletiva com o seu trabalho, de respeitar as condições, de estabelecer uma relação de mercado. Quer dizer, há todo um cipoal de falta de cultura mesmo. Há um paralelo, você faria um paralelo, por exemplo, eu sei, porque o Robson Neves, que é presidente da Participais e advogado da Gontijo Neves Advogados Associados, ele me disse que a OAB é de uma importância para o advogado tão grande, porque ele não exerce a sua profissão se ele não tiver a carteirinha da OAB. Você entende? Mas ali são pessoas informadas, que lutam, são pessoas, inclusive, corporativas e tal, essas coisas todas. Então, você acha, por exemplo, nessa área, cuja eu concordo plenamente com você, que a desinformação é grande, você está entendendo? Você acha que nessa área... se os músicos tivessem essa consciência, a Ordem dos Músicos seria muito forte, né? É o seguinte, o pessoal tem que entender assim, a Ordem foi criada em 1960, quer dizer, há 52 anos atrás. Toda a legislação estava envolvida por um outro olhar em relação ao técnico, ao músico. Então, tudo tem que ser revisto. A Lei 3857 ela tem que ser reavaliada como um todo. Então, nos conceitos de hoje de cultura popular, por exemplo, do músico que é autodidata, então você não precisa sujeitar o músico a uma banca mais. São coisas que são superadas já pelo próprio movimento do mercado, porque antigamente o cara tinha que mostrar numa banca que tocava. Então, muito músico foi limado de ser profissional porque era tímido,
ou qualquer coisa. Entendeu? Então, é importante o pessoal entender que a fiscalização, a violência que aconteceu, de fato, tem estados aí que o cara entrava com uma arma dentro do teatro para tirar os músicos de cima do palco. Quer dizer, violências que são inaceitáveis, se tratando de arte e cultura. Por quê? Porque a ditadura, quando ela entrou, colocou um monte de sargentos e coronéis para serem presidentes vitalícios ali. Então, o próprio presidente da ordem, o Sandro, ficou 44 anos no poder, ninguém conseguia tirar o cara. Então, essa violência acabou resultando nessa ojeriza que muitos músicos têm por causa da fiscalização, por causa da violência, por causa da repressão que realmente existiu. Mas a ordem é importantíssima, cara, eu acho. Olha, eu quero pedir desculpa para o pessoal do Sarau que gosta da porra louquice que eu faço e tal, mas eu não posso deixar de falar em certos temas com o Rênio Quintas, mas eu não posso deixar de falar nesses temas, porque o Rênio conhece, e Salomão parece que quer fazer uma interferência. Não, eu só queria... tem gente que está na briga e não sabe nem por quê. Que entra nessa briga de eu sou contra a ordem, sem sequer saber, sem querer se informar da importância da ordem dos músicos na vida do músico, do artista. Exatamente. Acontece, às vezes o cara pega a notícia, não sabe o que é essa coisa que você falou, que são cargos honoríficos, né? Eu não sabia. Entendeu? Eu não sabia. Esse detalhe eu não sabia. Né? Então, quer dizer, muita gente não sabe. Alguém está se dando bem. Está se dando bem. Ganhando grana. Está se dando bem, exatamente. A questão é essa. Eu nunca fui contra o fechamento. Eu acho que a questão de vamos conhecer a ordem dos músicos. Rênio Quintas vai dar um workshop, uma palestra, não sei o quê. O que é a ordem? Por que ela existe? Para que existe? Acho que é isso. Eu, na época que eu fui presidente, eu fiz algumas coisas que realmente extrapolaram até a própria legislação. Mas é porque a relação do dono da casa com música é tão violenta que eu fiz a mesma coisa. Né? Eu usei da mesma violência, só que para proteger o músico. Primeiro que eu nunca puni um músico, eu só puni donos de casa e obrigava os donos de casa a fazer contratos. Qual é o grande problema? Nenhum, amigo. Você só vai ter que contratar o músico com contrato. Ele vai saber que horas entra, quanto vai ganhar e que horas sai da sua casa. Ele tem direito a um prato de comida, ele tem direito a uma passagem se ele morar muito longe. Então, ele tem direito a hora extra, se por acaso você precisar de tiver gente na casa, você precisar que ele estique mais, você vai receber mais por isso. Então, é só isso que eu quero, um contrato. Então, não preciso fazer mais nada. Então, o que aconteceu? Os caras, fazer contrato, não. Vê que esse negócio de contrato, vou acabar com música aqui. Botava músico que não tinha cadeira. Eu ia lá para a polícia, velho. Fechei mais de 20 casas aqui. Foi horrível, totalmente maluco. Mas como eu ia com a DRT, porque a insalubridade era total. Falta de respeito, músico tocando debaixo de goteira. Então, pô, as situações que eu vivi, que eu me senti muito feliz, muito gratificado. E os músicos, no primeiro momento, só para você ter ideia que o maior número de sambistas com carteira da ordem é aqui em Brasília, com certeza. Porque eu consegui convencer todo o pessoal das escolas de samba que eles precisavam tirar a carteira. Eu falava, você tá louco, bicho? Olha aqui. Aí pegou um repeat. Aí eu falei para ele, bicho, olha... Eu tenho carteira azul, senão eu não tocava. Eu tenho o menor interesse em escrever isso. Agora eu te pergunto uma coisa. Quanto é que você ganha para fazer isso aqui, um desfile de carnaval? 50 reais. Pois é, eu sou músico, eu não sou percussionista. Eu ganho 200 para tocar, entendeu? Por hora no carnaval. Então, entendeu a diferença? Agora você é diferente de mim? Você é um puta músico maravilhoso. Isso que você faz não se escreve e nem se aprende na escola. Então, se você tiver carteira azul, o patrão que vai te contratar vai te respeitar como músico e não como percussionista. Resumo da ópera. 70% dos sambistas foram lá tirar a carteira. Eu tenho o maior orgulho de ter a carteira azul. Eu sempre tive orgulho de ter a carteira azul. Eu tenho guardada, eu uso. Hoje não tenho, assim, não tenho usado muito. Você entende? Porque eu toquei em vários lugares e tal. Agora, eu queria falar para você, pedir desculpa, só um último assunto chato. Mas depois eu vou para a Escaleta e venho com Edelson. E tem lá Sandro esperando lá em Santa Maria. Mas Sandro vai ter que entrar. O assunto com Sandro é complexo também. E tem aqui música que a gente vai pegar do SoundCloud com o Salomão. Eu acho que quem quis tá me esperando que a Agnes, que eu assista e tal, que eu toque,
não vai dar hoje está cheio o negócio. E uma última pergunta que eu tenho que lhe fazer, que teve até uma CPI no Senado Federal, que é a ECAD. A ECAD, eu queria que você falasse sobre a ECAD e depois te adiantar também que tem um músico em Brasília, eu tenho que colocar isso aqui como colocarei quando ele estiver aqui, que tem um discurso também muito bom e é totalmente contra a Ordem dos Músicos, que é um cara que toca gaita, como é o nome dele? Engels Spirits, que eu vou trazer aqui, e ele é um cara, inclusive eu tenho uma dívida com Engels, que ele trouxe o DVD dele pessoalmente aqui para mim, e eu ia fazer uma matéria para o Max Press, até hoje não fiz, mas a gente vai fazer a transmissão ao vivo das suas opiniões, Engels. Tá? Então eu queria te perguntar sobre a ECAD. O teu posicionamento, teve a CPI da ECAD, e eu tive chance de acompanhar bastante coisa da CPI da ECAD. Como é que você viu o desenrolar da CPI? Você acha que a ECAD realmente é complexa na sua avaliação financeira? Como é isso? Bom, para mim é o seguinte, no Congresso Nacional, 70% dos deputados e senadores são donos de rádio. Então, quando se faz uma CPI do ECAD, eu desconfio que eles são caloteiros e não querem pagar. Então, para mim, não cola. Esse negócio de moralismo, é tudo para não pagar o direito autoral. Então, para mim, essa cultura, essa anticultura, esse atraso dos nossos proprietários de rádio, né, das rádios que são concessões do Estado, é que propiciaram todas as CPIs. Claro e obviamente, que por ser um monopólio, e não é o monopólio do Estado, né, diga-se de passagem, não é como a Petrobras, a CPI é uma entidade privada, de direito privado, ela não tem nada a ver, ela não poderia ser alvo da CPI. O absurdo começa aí. Por que fizeram? Porque economicamente eles atingem a quem interessa atingir, que são os donos de rádio, donos de TV, que usam e abusam do direito de explorar o compositor brasileiro. Então, em relação ao ECAD, em primeiro lugar, eu sou totalmente a favor do ECAD. Viva o ECAD tem que ser protegido pelos compositores brasileiros. Nunca o final do ECAD. Primeira coisa. Agora, vamos fiscalizar o ECAD. Vamos tirar uma quadrilha que se instalou lá. Tem uma quadrilha instalada lá, não há dúvida nenhuma. Descobriram todos os advogados, as bancas de advogados que ganham prazo de sucumbência, que ficaram milionários, porque a música hoje no Brasil são quase 200 milhões de dólares que o ECAD arrecada. Então é muita grana. E nós somos os proprietários. Tecnicamente, eu, como sou da minha associação, né, ai meu Deus, vai falhar, qual é a minha associação? O Gustavo vai me matar. A minha não é da Amar, não, não, Abramos, Amar, a do Gustavo Vasconcelos, UBC, é da UBC, desculpa aí, galera. A minha associação é UBC. Por quê? Primeiro eu fui para a Amar, mas depois fui para o UBC, porque o UBC está mais dentro do ECAD, assim, do ponto de vista técnico, tecnológico. Então, nós avançamos muito no ECAD em relação à arrecadação. É fantástica a capacidade. Agora, o que está errado? Além dessas pessoas que se instalaram lá, e existe mesmo um movimento de pegar o dinheiro, de usar o dinheiro de forma equivocada, que não é deles, o dinheiro é meu, é do Salomão, é do intérprete, é do compositor, eles criaram uma falta de critérios violenta em relação à sociedade civil. A sociedade civil odeia o ECAD, porque eles não têm critérios. Chegam na festa junina, eles tratam a festa junina, entendeu, como tratam o show da Lady Gaga. Eles não têm distinção. Eles querem pegar o dinheiro e acabou. Então, essa distorção no olhar do ECAD em relação à arrecadação, essa loucura arrecadatória dele, uma verdadeira, né, sanha arrecadatória, é que estraga essa possibilidade real de educar, porque é fundamental que a gente possa existir, e o Criador só vai existir se ele for remunerado, porque utiliza o seu trabalho. Está correto uma festa junina da paróquia pagar o ECAD? Está correto, sim, desde que ela pague proporcional ao que ela arrecada. Você não pode cobrar. Por quê? Porque sem o Gonzagão tocando ali, e os filhos dele, que dependem dessa grana, eles não vão conseguir receber dinheiro de ninguém. Então tem que ser da paróquia até quando for tocar a Lady Gaga, tocar Luiz Gonzaga. Lá é no óbvio. Nilson Nelson, né? Pois é. Exatamente. Ou no Estádio Nacional que vai ser. Agora, Reni, eu vejo muitos donos de bares reclamar. O Anand já foi dono e ele sabe muito bem. O cara, se ele colocar um radinho lá tocando a música, ele tem que pagar o ECAD.
Aí você. Por isso que aí evita de colocar música. E pior, isso a legislação do ECAD, a lei hoje, prevê que música ao vivo ganha, o sujeito arrecada mais do que a música eletrônica. Então é um desserviço à música. Então, por isso que a lei 9.610, ela tem que ser mudada. Ela tem que ser alterada, ela tem que ser modificada, ela tem que ser adendada, mas com todo o cuidado para não quebrar o nosso tesouro, porque o ECAD é a única proteção que a gente tem. Se acabar o ECAD, amigos, ninguém recebe mais nada nesse país, porque a galera não abre a mão para nada. Rênio, você disse que improvisa conforme o clima e tal. Você acabou de falar de Ordem dos Músicos, ECAD, e aí você trouxe uma escaleta, tá certo? E a gente vai sair do estaleiro. Terminar esse primeiro bloco, tomara que tenha um segundo, vamos ver se tem. Vamos ver, porque você tem também suas coisas, né? Mas tudo bem. Vamos ver o que vai sair depois do papo da ECAD, você entende, de improviso na escaleta, tá certo? E a gente vai voltar, gente, com o Edelson, tá? Que o Edelson ganhou prêmio para danar. E eu queria que alguém conversasse com o Sandro Schmitz para ele se preparar, que o Salomão depois vai voltar com música aí, ele tem é o nosso queridíssimo Gatinho, e o outro nome qual foi? Antônio Bandeiras, 1000 codinomes. Agora o improviso de Rênio Quintas, depois de falar em ECAD e em... Exatamente por isso, eu prefiro, em vez de improvisar, eu vou fazer uma oração que o Gilberto Gil nos ensinou. Maravilha. Agora, eu acho que não tem um registro na internet que fale e diga qual é a origem da expressão véia. Fala isso aí pra gente um pouquinho, sabe? Você começou com essa história aí. Bom, a véia surgiu do seguinte, eu tenho um batera maravilhoso que tocou comigo no começo da banda Porão, quando ainda era o Cafofo, que era o Rogério Colares. E a véia veio do Rio Grande do Sul. E ele usa véia direto. Véia mabate, véia, véia, véia. Eu adorei aquilo, porque eu esqueço o nome das pessoas que nem eu bebo água. Então, quando eu esqueço, e aí, véia, beleza, não sei o nome do cara. E quanto mais a gente vai avançando na idade e no conhecimento, eu conheço 1000 pessoas que eu não sei nem o nome, né? Então, todo mundo é véia. Daí veio a véia. Para concluir, corroborando o que o nosso querido Fábio Barros falou no início, tetracampeão, né?
Como é que é essa expressão? Como é que é viver essa emoção do tetracampeonato da forma como foi e ainda tendo a chance de ser o time que mais teve pontos corridos na história? Como é isso? Eu diria o seguinte, esse não é um momento histórico, esse é um momento histérico do tricolor carioca. Momento histérico. Esse é um momento histérico, porque a gente nunca teve tanta glória na nossa vida assim, tanto tempo ao mesmo tempo. Vamos comemorar durante 3 jogos seguidos, gritando no nome do nosso Fluminense. E é tetra, pode perder, pode ganhar, pode empatar. O importante é que a gente já ganhou. E realmente o time maravilhoso, melhor elenco do Brasil, melhor time, estou muito orgulhoso. Graças a Deus eu nasci foi tricolor. Beleza, a gente entra agora. Agnes, queria que você falasse com o Sandro para ele se preparar, mas a gente entra com o Edelson. Tá trazendo um pouco de literatura e perguntando um pouco para Edelson sobre o seguinte. Sinceramente, Edelson, tá? E pedindo desculpa, mas nós tivemos música agora, nós vamos ter música com Salomão, vamos ver o que Salomão vai pedir para eu botar. Tá aqui um monte de coisa aqui com Salomão. Ó, Mar dos Mares, Simone Guimarães, né? Tem um monte de coisa, mas tem que mandar para mim, tá? Porque aí entra aqui. Tá? Então, eu estava com medo de você me perguntar a sensação de ser tetra brasileiro, que já faz tanto tempo que eu fui que até já esqueci. Pronto, já chegou, cara. Tá certo. Sou ex, então. Tá certo. Então eu nem vou perguntar, vamos passar batido. Você entende? Ele deve torcer para algum daqueles times lá. Você entende? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você publica poesia no Brasil e publica contos. Para quê? As pessoas realmente leem ou só... É até uma pergunta que eu refaço para Salomão de Pádua, Rênio Quintas e pessoas todas. E pessoas da internet que queiram participar. Quando eu faço shows, eu fui fazer um show agora no Rio Grande do Sul com o Mário Pirata, e o público que foi nos assistir foi o público que gosta do Mário. Mário conhecia 1 a 1, tá certo? Beleza. Você escreve aí, quem vai comprar o seu livro, um teste que você pode fazer. Quando eu escrevia poesia, eu falava assim, você gostou do poema A Flor da Pele? A pessoa adorei. Aí eu falei, esse não leu porque não existe esse poema. Você tá entendendo? Tá? Então, uma coisa engraçada. Às vezes compram o seu livro porque são amigos. Às vezes compram o seu livro porque são não sei o quê. E às vezes, que a maioria das vezes, ele trabalha. Você é funcionário público. Isso. Então, ele faz o livro e dá. Achando que as pessoas vão ler. E ninguém lê porra nenhuma. Você tá entendendo? Então, a minha pergunta é... Tudo bem, que você quer mostrar o seu coração, os seus conhecimentos e tal. Mas, outro dia nós tivemos publicações da Folha, do Estadão, dizendo que o ensino e a educação no Brasil está assim, um negócio piorando a cada dia e tal. Então eu fico pensando, agora, e aí, amigo, você escreve para quê e por quê? E alguém vai ler? E você dá os livros, né? Pois alguns... esse é o grande... Até por isso eu fiquei quase 20 anos sem escrever poesia, né? Porque se não lê em contos, não lê em romances, muito menos poesia. Até agora há pouco eu vi na internet um poeta comentando isso, que nem os poetas, né? Nem quem se diz poeta, que está publicando poesia, muitas vezes nem esses leem, não compram novos poetas, só ficam nos antigos, do cânone mesmo, literário, né? E é importante, eu mesmo, aí eu peguei para mim e falei, poxa, realmente eu não tenho comprado, não tenho lido novos poetas. Aí comecei a verificar, a comprar também mais e descobrir, né? Descobri muita gente boa mesmo. Agora, essa questão que você toca, na verdade, remete a uma outra mais profunda, que é da distribuição dos livros. Tanto para a publicação, que é muito difícil, quando eu disse desse prêmio da literatura da Asabessa, né, que é daquele grupo editorial, o livro foi publicado pela editora porque ganhou o concurso, porque senão eu teria que bancar. Eu fiz uma segunda edição, eu tive que bancar a segunda edição. O de contos eu tive que bancar também, né? Mesmo sendo pela editora lá. Só que aí o máximo que você consegue de divulgação ou distribuição do livro constar em alguns sites, de algumas livrarias, né? E eles divulgam um pouco. Então, o autor mesmo é que tem que correr atrás. Até por isso, é uma coisa interessante que nós estamos criando, porque eu já estou há uns 4, 5 anos numa comunidade que começou no Orkut, de concurso literário, lá que eu comecei a tomar ciência. Não é que a Cíntia faz parte também? Isso, a Cíntia. Que instiga e tal. Exato, e nós agora estamos criando bem recentemente. O Fábio Barros faz parte também. Fábio Barros acho que está lá. Tem muito... então.
E agora nós estamos criando daí um grupo, né, um coletivo, que o nome ficou Coletivo 150, porque CL, né, Concurso Literário 150 em algarismos romanos. E, a partir daí, a gente vai começar a ver formas alternativas, tanto de publicar, de repente criar uma cooperativa nacional de escritores com esse grupo, e de distribuir também. Agora, no dia 27, tem até uma premiação do SESC aqui, vários dessa comunidade, né? Eu não me inscrevi, infelizmente não deu, mas vários colegas dessa comunidade, escritores, foram premiados e eles estão vindo aqui. Então, aqui em Brasília vai haver já um encontro, já vai ser o primeiro encontro desse coletivo 150. Então, a gente vai já discutir algumas questões, que acho que é preciso isso. Como tem a ordem dos músicos, né, para cuidar dos interesses, quer dizer, aí seria o sindicato, mas a ordem dos músicos para defender os músicos, a possibilidade do músico realmente exercer sua atividade, a gente tem que também ver uma forma do escritor não ficar refém das editoras, porque, assim como ocorre na música, só tocam coisas que o jabá também rola por aí. Isso. É muito parecido. Eu desisti, né, entre aspas, da música, não teria muito futuro na música, mas eu gosto muito ainda. Até por isso, por essa questão do jabá e de não me propor a fazer, como o Reni muito bem disse aqui, ele não faz qualquer coisa. Chegam e pedem para ele fazer determinada música, ele fala, não vou. Eu também, quando eu tive essa arrogância de falar, não vou fazer. Não é arrogância, porque assim, eu falei, eu não vou me violentar, né? Artisticamente, exatamente para fazer uma coisa de baixo nível. Se eu posso fazer, não quer dizer que eu em música ou mesmo em literatura eu vá fazer num nível altíssimo, mas eu faço da forma que eu acho melhor. Então eu não vou aceitar a imposição de editora, como não aceitei de gravadora, né? Então, a gente tem que buscar caminhos diferentes, né, alternativos, para, de repente, a arte mesmo conseguir um espaço. Porque, da forma que está aí, só os medalhões mesmo, né, conseguem, fazem trabalho de bom nível, mas... Exatamente. Então, a gente entra numa livraria cheia de livros de autoajuda, aquela filosofia barata exposta ali, e o que tem literatura de qualidade mesmo, infelizmente. Mas aí, falando da distribuição, então você dá alguns... eu, assim, para algumas pessoas que a gente sabe que trabalham, por exemplo, você trabalha com divulgação, então são pessoas-chave. A gente não sai distribuindo, beleza. Eu pelo menos não, né? Porque eu fiz tem até numa escritores que você sabe reduzida. Que fazem isso, né? Eu fico com os livros lá, a gente vende nos lançamentos, né? Consegue vender um pouco, e aí vende nos lançamentos para os amigos. Para os amigos, né? Sem dúvida. E aí vem a imprensa. Existe espaço para Célia, se você puder me ajudar às vezes com perguntas também, porque estou começando a ficar um pouco cansado também. Aí vem, por exemplo, a imprensa, né? A imprensa, tá? Ela tem espaço para a literatura. Nos cadernos 2, hein, Rênio? Você vê que os nossos queridos colunistas sociais, todos estão no cadernos 2, caderno de cultura. Né? Então eu queria saber de você, existem ainda... Eu sei que existe no Globo, né? Existe lá o semanal, né? E aí Globo, tem o programa do Maurício Melo Júnior. Tem assim, acho que conta nas mãos. Tem um outro. Tem todos. Tá. E aí o Correio vai se virando. Acho que não tem mais. Então pensar, né? Acho que... E aí, tudo bem, aí tem os espaços, mas aí eles publicam mais os medalhões. Só os medalhões, né? Ou eles publicam um cara como esse que ganhou um prêmio, 10º prêmio tal da livraria tal, da livraria Asa Dessa. Não falam isso aí. Para conseguir alguma publicidade, eu tenho um amigo aqui, o José Rezende Júnior, ele ganhou o Jabuti, né? Que é o maior prêmio do Brasil. Ganhou o Jabuti, teve espaço? E mesmo ele teve algum, porque ele foi jornalista por muito tempo, né? Mais de 20 anos aqui, conheci muita gente. Esse meu, né? Esse é um prêmio, assim, não vou falar que é o prêmio realmente, mas é um prêmio que tem uma certa importância, pelo menos para mim tem muita, né? E lá eu mandei release lá, principalmente para Mato Grosso, lá teve uma boa repercussão, porque é um estado menor culturalmente. Aproveitar, Célia, se eles tivessem uma assessoria de imprensa que trabalhasse a sugestão de pauta abrindo com serviço, não sei o que, tudo direitinho, eu sou assessor de imprensa, eu sei fazer bem isso, e foto horizontal e vertical, de alta e baixa resolução e tal, você acha... pelo seu conhecimento jornalístico, que eles teriam... Estamos falando de imprensa e literatura agora. Tá? Aí está contigo a bola e com a Célia. Eu editei cultura há muito tempo, né? Fiz caderno de cultura há muito tempo.
São muitas coisas. A área de arte e cultura tem, muitas vezes, críticos, e não tem material crítico que não é exatamente material de reportagem, que são dois teores totalmente distintos. Né? Quando a gente faz crítica, quando a gente escolhe o que vai publicar, você depende do... Desculpe, fala nesse que é material. A gente depende do gosto ou do teor de crítica de quem está fazendo, né? Que não é exatamente o gosto popular e nem publicar tudo, né? Porque tudo não cabe, não tem jeito. Agora, qualquer editor escolhe, porque mesmo que a notícia amanhã foi escolhida por alguém, né? A gente tem hoje para escolher a morte de 3 criancinhas, o acidente de ônibus, e vai escolher uma das duas coisas porque não tem espaço para tudo. As coisas são assim, a imprensa é assim. A assessoria de imprensa, ela faz diferença. A gente faz um trabalho aqui com os músicos, né? A gente tem alguns trabalhos que a gente está fazendo com músicos, e realmente a gente sabe, Salomão está aí, Salomão sabe também, a gente tem repercussão também porque a gente oferece informação. Oferecer informação para a imprensa é uma maneira da gente garantir espaço, claro. Agora, são muitos critérios. Veja, é qualidade, é crítica, é a informação que chega à imprensa. Tudo isso garante ou deixa de garantir o espaço da gente nos jornais. E o espaço de arte, ele é pequeno. A arte e cultura não são áreas que tenham o privilégio de ter espaço como política e economia tem, claro. Até porque tem mais interesse. Veja, a imprensa... Eu que sou jornalista há 25 anos, eu acho que a imprensa dá espaço para o que as pessoas querem consumir, ao contrário do que quem não é da imprensa pensa. Pensa que a imprensa dirige o que as pessoas querem consumir. Eu vejo o contrário. Eu acho que o que quer ser consumido arruma lugar na imprensa, e o que não quer ser consumido não tem lugar na imprensa. Música boa quer ser consumida hoje no Brasil? Leitura boa quer ser consumida hoje no Brasil? Então, é a imprensa que não deu espaço ou as pessoas que não estão afim de saber disso? É a dúvida das Tostines, né? Eu sou da imprensa, eu vejo do outro lado. Mas é um círculo vicioso também. Porque, se não é divulgado também, as pessoas que não tiveram acesso, não têm acesso a determinado tipo de música e determinado tipo de literatura, não vai conhecer, e aí não vai passar a gostar e exigir esse tipo de mas eu acho que o problema é que elas já não conheceram quando elas tinham 6 anos de idade. Então, elas não foram incentivadas a gostar quando elas eram... Porque os pais não conheciam. Exatamente. Então, na verdade, existe uma função anterior à da imprensa, que é a função da educação. Sim. Então, as pessoas têm que ser educadas para isso, sim, e aí elas vão querer um jornal que tenha espaço de arte. São muitas coisas, né? É uma cadeia. E aí a gente olha lá o Estadão, o Correio Brasiliense, e acha, que porcaria esse jornal, não tem espaço nenhum para isso ou para aquilo. Quer dizer, é o jornal ou é o país, é a sociedade? É um todo. Célia, eu estava conversando outro dia com Luli, não sei se era Luli ou Lucina, elas se separaram. Sim, e tal, as meninas. Aí uma delas digitou comigo e falou assim, não precisamos mais dos grandes jornais. Nós temos internet, o Facebook, essas alternatividades, para quê? Para que aquilo que a pessoa não quer consumir, vamos dizer, o grande público, tá? E eu achei genial o teu posicionamento. Eu consegui espaço na imprensa da seguinte forma. Eu falava com a pessoa, eu faço músicas na hora. Esse é o meu diferencial. Sim. E nós vamos fazer o seguinte, sobre o nosso diálogo, tá? Os elementos que eu tenho no nosso diálogo. Você não leu o meu release, não sei o que, não teve tempo e tal. O seu nome é tal, você é de tal jornal, eu vou fazer uma música e te mandar em 10 minutos. Sim. Aí eu mandava. Ótimo. Aí o que aconteceu? O Estadão me deu meia página. É um diferencial enorme. O Estadão enorme. me deu meia página por quê? Por causa do diferencial. Sim, é um diferencial. Você está entendendo? Então, olha só que interessante. A gente tem a possibilidade nesse sarau, pela primeira vez, de ter uma visão de uma editora que foi editora de um caderno de cultura. Tá certo? Então, gente, é uma chance. Eu queria que você digitasse, vocês todos digitassem isso. Que chique. Porque é chiquérrimo isso. Nós podemos agora, por exemplo, perguntar. A gente questiona o tempo todo. Não tem espaço, não tem isso, não tem aquilo. Ela acabou de dizer o seguinte: terá espaço o que tiver interesse. É desse jeito. Então, o teu livro não terá espaço. Mas ela também acabou de dizer o seguinte: que nos meios alternativos, blogs, internet. Por exemplo, você está com 484 de amigos. Porra, tá pouco. Você está entendendo? Entra nos grupos.
bota lá literatura, bota poeta, bota o diabo, faz uma rede alternativa. Rênio Quintas, tem um clube, Militão, querido Militão, beijo. Militão, Banda 69 e tudo, tá ao vivo. Tá assistindo. Da Aldeia. A Cris de São João da Aldeia, no Rio de Janeiro, também está prestigiando. Cris, linda, muito lindo. Ó, só concluindo essa coisa. Então nós temos o alternativismo e a nossa editora, que eu vou chamar a partir de agora assim, a nossa editora chegou e falou, não, realmente, a Lucinda, ou a Luli, não lembro com quem que eu conversei, tem essa razão. E aí, sabe quanto tem no meu Facebook do Rênio Quintas? Já estouramos. Mas aí, aí eu fui para a página pública. Sim. Eu tenho a página pública, 500, e peço para todo mundo curtir sempre, porque aumenta. Se você aumenta o curtir, aumenta um monte de facilidades no Facebook. Sim. Olha aí. Isso é, sabe o que é? Você estourou o seu... sabe quem me explicou isso? Mário Pirata, no Rio Grande do Sul. Que bacana essa sua pergunta. Você estourou os seus posts não podem ser vistos. Mas quando tem assinantes, eles veem seus posts. Os assinantes veem. Você está entendendo? Só que eles não podem interagir, não sei o que, eles vão recebendo. Eles podem assinar. Está entendendo? E eu resolvi me especializar nisso exatamente porque minha música é autoral. Sim. Então onde é que eu vou? Eu vou chorar? Não. Chorar porra nenhuma. Procurar quem quer te ouvir. Vou buscar algum caminho. Você entende? Então, Edelson, eu queria que você continuasse, mas agora eu te instigo a dizer o seguinte. E aí? Ela diz o seguinte, você sai desde que o público queira te ler. Sim. Você diz o seguinte, aí ele diz o seguinte, que é super interessante que ele diz. Como é que vão saber quem eu sou? O público não vai querer me ler se eu não sair. Sim. E aí eu deixo a bola com os dois. Aí existe essa função do jornalista, que é o intermediário nessa questão, dele perceber que o público dele gostaria de conhecer o seu trabalho. Então, é a parte dele de apresentar o que o público não conhece, mas gostaria de conhecer. Agora, por quê? Porque esse jornalista sabe quem é o público dele. Então, você tem de estar onde um público que te conhece goste de você, onde haja um público que potencialmente gostaria de você. Isso. Para isso, a gente tem hoje tantas mídias, né, e tantos modelos que tem espaço para todo mundo. Né? Não há nada sem espaço. A gente está aqui com trabalho, os meninos estão com um trabalho lindo, estão trabalhando a música brega de um jeito maravilhoso, estão ali fazendo o show deles. Gente, o público que a gente tem adora o trabalho deles. Por quê? Porque temos uma oferta de material para um público que gosta daquilo. Pronto, casamento lindo. O show é a coisa mais alegre que eu vi na minha vida, esse material que eles estão fazendo. É um encontro. Encontramos. É o público e a oferta. Aquele encontro é sempre lindo. E é engraçado nessa área que eu também encontrei o meu trabalho. Sim. Por exemplo, poetas esquecidíssimos, poetas assim com 70 anos, estão esquecidos. Eu musico os poemas deles. Que lindo. Aí, por exemplo, o cara se renova, aí ele chega e fala, não, venha na minha cidade. Aí eu vou e lógico que o meu público sempre vai ser menor. Você está entendendo? A não ser do que o Michel Teló. Eu musique, por exemplo, o Afonso Romano. Aí, por exemplo, se eu musicar o Afonso Romano e de repente uma maior escritor que temos hoje. Uma gravadora pegue não sei o que e não sei o que, aí não sei. Tanto que eu tô ali, eu tô tentando. Esse Mário Pirata que eu fiz no Sul, ele é um dos mais divulgados escritores do Rio Grande do Sul. Sim. Então, Edelson, eu queria agora, como é que faz? Você tá numa sinuca de bico. Eu acho que tem um caminho para você. Sabe qual é o caminho? Não são jornais tradicionais. Não, é esse veículo aqui, é esse sarau, são os blogs. Você tem blog? Você tem página pública? Você tem... O que mais? Eu vou sacanear o cara agora. Você tem blog, página pública é importante. Você tem? Não, página pública do Facebook. Porque aí a pessoa não precisa estar no Face para te ouvir. Tem que ter sua página outro modelo, a gente vai página ter. Pública. Você entende? Então entra e fala. Você tá entendendo? Porra, sabe? Não, é uma página pública para quem não está no Face. Sandro, deixa eu me desculpar contigo. Precisamos abrir. Sandro, vamos abrir para o grupo. Não, eu vou. Você vai ficar. Ô, Sandro, entra aí. Sandro, me desculpa, cara. Mas eu tenho que instigar. Eu peguei pela primeira vez uma pessoa que está dizendo para um monte de gente aqui, inclusive para um cara que chamou um jornalista que escreveu e disse que a voz dele era parecida com Simone, tudo de filho da puta. Você entende? Só que tá a editora de arte e cultura aqui. Não, mas é super legal. Você sabe que uma coisa que falta para o músico independente, alternativo ou menos conhecido? Uma crítica. Eu percebo sempre isso. Chega um amigo teu e fala, tá lindo. Puta, isso não ajuda, cara. Sabe o que ajuda se eu for assistir o teu show e disser assim,
Eu fui assistir um show de um cara que é um artista de teatro. E aí, no meio do show, eu falei, olha, eu acho que você podia botar esse elemento, uma garrafa de cerveja, e você dança em volta da garrafa de cerveja embriagado, era sobre carnaval. Sim. Ele botou. Ou seja, por quê? Porque ele disse, porra, finalmente um cara me ajudando. É bacana. Você está entendendo? A gente precisa disso, cara. Mas são muitas coisas. Vai lá. Agora entra Rênio Quintas falando também de eletrônico, não sei o que é eletrônico. Posso só completar essa coisa que você falou agora sobre a crítica? Você veja, eu tenho 25 anos de jornalismo. Não, obrigada, eu não tomo. Eu estou com a minha coca ali. Eu tenho 25 anos de jornalismo. Trabalhei na imprensa, trabalhei 14 anos no Estadão, trabalhei na época, trabalhei em vários meios de comunicação. Eu toco violão desde 8 anos de idade. Então, assim, conheço a obra do Chico, conheço muita coisa de música. Eu vou ser sincera com você, eu não tenho condição de fazer crítica de música. Embora eu tenha anos de imprensa, anos de música, trabalho com os meninos perfeitamente. Agora, eu não tenho condição de fazer crítica de música, porque eu não tenho um nível de formação e de conhecimento suficiente para criticar nada. Olha, eu não consigo criticar o nosso sucesso lindo Noite Brega. Eu não tenho condição de fazer uma crítica disso. Agora, de informar, isso eu tenho, de informar qualquer coisa. Sobre seu sarau, sua parede, seus papanéis, qualquer coisa que eu consigo informar. Mas veja, a crítica é uma questão muito complicada. Essa é outra questão, porque a crítica literária também, né? A mesma coisa, era aí que eu queria chegar. Geralmente fazem uma resenha do livro, não uma crítica técnica, porque poucas pessoas têm condições de fazer isso. Eu nunca vi assim. Eu sei que ele faz, eu já vi alguma coisa de jornalista, mas eu não sei se ele tem algum espaço fixo. Aqui em Brasília temos alguns críticos de literatura. Vou pedir uma coisa que eu insisto para todos, peço para Salomão, peço para Rênio Quintas. Rênio, não sei se escreve, me parece que não sei. Tá, agora, o que eu peço? Sabe o que eu peço? Para publicar em blogs e tal? Dá para você me mandar uma matéria de 1 lauda e meia do que você sentiu sobre o sarau, as deficiências, as melhorias e tal. Porque aí eu publico em tudo quanto é lugar. Okay. Então, a gente vai fazer. Tá bom? Tá? Obrigada. Bom, uma referência disso com a música é que hoje a música lá, existe uma pessoa no Correio Brasiliense que escreve muito bem sobre música de concerto, que é a Naíma Maciel. Ela conhece, você vê que ela... A Naíma é pianista. Ela tem uma formação, dá para ver. Tem uma formação muito agora, sólida, muito boa, né? É totalmente colunismo social. O fulano ficou bonitinho, é legal, pô, a banda dele ficou bonita, o cara é legal. Não há uma crítica profunda. Em Brasília não existe crítica de música. Porque para ser crítico, Rênio, você tem que conhecer a área. É muito complicado fazer crítica do que você não conhece. Em geral, é uma porcaria. Quando tem, não estou falando daqui não, estou falando em termos gerais. Quando tem, a pessoa não tem conhecimento. Gente que não tem conhecimento da área que faz crítica, escreve porcaria. E isso é um problema, porque no Brasil, quantos bons críticos, quantos JB Medeiros, quantos Lauros Lisboas temos no Brasil? Pouquíssimos. São meus amigos. Eles conhecem tudo de música. Os meninos que são os grandes críticos de música, que eu conheço vários deles muito bem, são amigos meus, conhecem tudo de música. Esse cara consegue te criticar, falar alguma coisa construtiva para você e para o leitor. Passou disso, é porcaria. Uma pergunta rápida, desculpa, Edelson, eu acho que você tem que se envolver agora. Eu peguei o microfone dele até, desculpa. Então, rebata. Você falou, são meus amigos, tá? São meus amigos. Você falou de um grupo de jornalistas pequenos, você citou. Você agora entra para a área de produção, divulgação, agenciamento e tudo. Os teus amigos, tá? Se o produto não for de interesse de uma grande gama de pessoas, se ele escreve para o Estadão, por exemplo, não vai publicar. Já não publicaram. Eu estou tentando há muito tempo e não estou conseguindo. Então, músico independente, imbecil, você pensa que o jornalista... Eu escrevo... Você pensa que ele vai publicar porque é seu amiguinho? Não faz. Não, as coisas o que não sai são é um boxezinho ali no roteiro, ou uma notinha, se você for amigo do Irlan Rocha Lima, que está há 320 anos sendo colunista de música de Brasília, que eu não entendo isso. Tem mais ninguém nessa cidade, só tem Irlan Rocha Lima. 350 anos, ele é o cara que escreve sobre música e ele não gosta amigo de meu, eu trabalhei muito com ele. Você está entendendo agora? Porra, é o que a gente aí tem. O que acontece? Manda uma notinha para ele e fica amigo dele, senão tu não sai. Não falar aqui só rapidinho. Não é bem assim. Não, acho que as coisas não são bem assim. Mesmo porque o que sai no jornal. Só um minuto, sobre não esse embate do Irlan Rocha Lima. É uma máquina. Não, fica aí. Só sobre a questão do Irlan Rocha Lima. Ele tem uma coluna, Todos os Sonhos.
Tá certo? Sim, eu editei muitos anos. Nunca me publicou, o Irlan Rocha Lima. E eu saí agora, Sim. Você entende, com essa música que você viu e eu achei que você admirou, porque eu vi sua cara. Muito lindo. Tem um diferencial, eu peguei o livro do cara na hora. E musiquei lindo. na hora, sem nunca ter lido. O Zero Hora me deu matéria. É. Zero Hora é um jornal insuportável. Zero Hora é um jornal terrível. O Correio do Povo me deu matéria. Você entende? Correio do Povo é mais fácil. Você entende? Posso Agora, te explicar? o Irlan, cara, eu falava, bicho, assiste um troço meu que eu acho que tu vai me dar 2 linhas. É que eu acho, o que eu queria dizer para você é que o que o Correio publica não é o que o Irlan quer publicar. Tudo na mídia é máquina. Então, assim, o Irlan é repórter, trabalhei com o Irlan anos, o Irlan é repórter, o Irlan tem 3 subeditores, um editor, um chefe de redação, um editor executivo. Tudo isto porque nós estamos falando do Correio, que tem 100 jornalistas. O Estadão tem 500. Na coluna dele sai o que os editores querem, é isso? Não é que sai o que os editores querem. Ele trabalha para uma máquina. Ele não trabalha... Entende? Não é que sai o que alguém quer ou não quer. Não é bem assim. Mas ele é funcionário de uma empresa. Igualzinho, talvez um cara que trabalha na Coca-Cola nem tome Coca-Cola. Mas ele trabalha para a Coca-Cola. As coisas são assim. A mídia tem patrões, tem donos. Aquilo não é uma fundação. As coisas não são fundações, são empresas. Quando a gente aceita assinar o livro de ponto ali de uma empresa, você passa a trabalhar para ela. Então, é uma máquina, né? Eu queria que você digitasse agora, assim. Se você puder digitar, Anand Rao, com 25 anos de experiência na assessoria de imprensa, acabou de tomar um pau da Célia Curto, porque não era essa a intenção. Não, mas o seguinte, porque, sinceramente, um colunista que assina uma coluna, que eu penso, por exemplo, Maurício Meluginho, que faz o programa da TV Senado Leituras, não, é uma ele coluna. edita. Você está entendendo? Aí um colunista daquele, eu, pelo menos a todos os sons, nem sei se continua, nem me interessa. Você está entendendo? O que eu sei é o seguinte, eu saí no Correio. Saí no Correio porque falava com os caras. A única pessoa que eu não falava porque o cara tinha raiva de mim. Você está entendendo? Era o Irlan. E muitas vezes eu saí por quê? Porque a minha música tem um diferencial e eu sei que tem. Que bom. Você tá entendendo? Isso. É assim que a gente tem que sair. Aí eu fazia isso. Agora, eu acho, e eu discordo de você e estou aprendendo com você, na verdade eu nem discordo, eu aprendi. Porque eu pensei que realmente, na coluna assinada por um jornalista... Ele escolhe os assuntos. Eu pensei que ele coordena. Não, ele escolhe os assuntos. Não, quem coordena tudo é... Veja, não estou desmontando o trabalho do Irlan com isso, não. Mas é uma coluna dentro de uma editoria, que está dentro de um jornal, que está dentro de uma empresa, que está dentro de um diários associados. A hierarquia é essa. O que não desmonta o trabalho do Irlan nem as escolhas dele, mas a gente tem que saber que ele está trabalhando numa máquina, como todo mundo. É uma máquina. Menor, maior, o Globo é uma máquina maior, a Globo é uma máquina maior ainda, a Folha é uma máquina, tudo é máquina. Eu queria falar sério. Tudo é assim. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu mandei a pauta lá para eles, para o Irlan, e ele passou para o Rosualdo e tal. Não, tudo bem, tranquilo. Sim. Só que a matéria saiu o seguinte no Correio Brasilense. Sim. Banda Liga Tripa se apresenta no Feitos Mineiro, o melhor da MPB. Quando é que Liga Tripa é o melhor da MPB? Pelo amor de Deus, né? A gente fica até... o cara não aprendeu na faculdade Ctrl-C, Ctrl-V? Gente, a imprensa... São muitas coisas. Eu trabalhei... Grande parte da minha vida foi passada no jornal Estado de São Paulo, na revista Época, em outro modelo de imprensa. Vim para cá, para Brasília, trabalhei no Correio, fui muito feliz lá, refiz o caderno fim de semana, editei o fim de semana, recriei o fim de semana, fui muito feliz lá. Agora, teve um momento que eu levantei e fui embora, fui cuidar de uma empresa minha, de coisas que eu queria fazer. E esse tempo que eu passei no Correio me fez entender a diferença entre a grande imprensa e a imprensa local. E a gente... pessoas informadas que somos, temos de entender isso. Quando a gente lê o Correio Brasiliense, a gente está lendo a imprensa local. Um jornal que tem tiragem de 50 mil exemplares. O Globo de domingo, eu acho que o Globo deve estar tirando 700 mil, 500 mil. Então, a gente tem que entender a grandeza de tudo, até da pessoa com quem estamos falando quando a gente dá uma entrevista no telefone. A gente não está falando com o crítico do Globo, a gente está falando com uma pessoa que escreve no Correio Brasiliense, que tem 1000 limitações, por mais que ele seja bom ou que ele tenha boa vontade ou que ele seja um bom jornalista.
Mas são muitas limitações. Vou ler um material aqui, se você quiser, você responde, porque se tornou interessantíssimo, Sarau, agora. Desculpa, mas tá do cacete. Obrigada, gentileza. Essa visão da Célia, aí depois você entra que você também quer falar alguma coisa. Essa visão da Célia de que a imprensa não direciona é um pouco, entre aspas, ou muito ingênua, para não dizer condescendente. Não. Vamos fingir que não existe o agenda setting, o newsmaker. Ponto de interrogação. Eu estou lendo para você. Né? A imprensa dá ao público o que o público quer, diz ela. Nossa, que imprensa refém. Aí antes o Sandro Schmitz, que ia ser... Eu vou fazer um programa só com ele depois. Ele tem um artigo, A Arte Escravizada. Tá? Que ele depois quer que eu leia, mas não vai dar hoje, mas tudo bem. A imprensa dá ao público o que o público quer, diz ela. Nossa, que imprensa refém. Não é refém. Peraí, deixa eu só concluir, pô. Que é o post dela. E eu tô adorando. Você entrar aqui foi genial. Desculpa. Nossa, que imprensa refém. Por favor, em cultura, em se tratando de Brasília, o que se vê é o favorecimento do que vem de fora. Sim. Por isso, os escritores daqui estão sendo publicados, segundo ela está escrito, por editoras de São Paulo, Rio e etc. Eu tenho um livro publicado pela editora Contexto de São Paulo, já morava aqui em Brasília quando publiquei. As coisas são assim. Olha, o negócio não é ser refém. São empresas que visam a lucro. É assim. A Globo é, o Estadão é, o Correio Brasiliense é, o Diários Associados. Portanto, eles vão dar ao público o que o público quiser consumir, porque ninguém quer fazer um jornal que não venda. Ponto. Eu não estou dizendo que se faz isso porque é refém. O jornalista que está na redação, ele sim é não refém, porque ninguém é refém porque quer, né? A gente trabalha na redação porque quer. Vai lá e assina a carteira porque quer trabalhar naquela empresa. Ninguém é obrigado, ninguém foi buscar ninguém aqui em casa à força. Agora, se você é um jornalista que quer trabalhar numa redação, você tem de escolher uma redação que também te escolha. Aí assim vai. Assim você vai trabalhar numa redação X. Esta redação faz parte de uma empresa que publica o que o anunciante quer estar vinculado em termos de anúncio e o que o público quer ler. Eu não estou dizendo que a gente seja, que o jornalismo e que a imprensa sejam reféns ou sejam coitadinhos. Tudo funciona assim. A Coca-Cola não vai mudar a fórmula do refrigerante para fazer algo que o público não queira consumir, porque a Coca-Cola não quer deixar de vender Coca-Cola e ponto. É assim, gente. As coisas são assim. Se vende o que tem público para comprar. Né? As coisas são vendidas o que tem público para comprar. Então, acho que depois de tudo isso a gente chega naquele ponto que se publica o que o público quer ler e o público lê o que a imprensa publica. Por quê? Porque Tostines funciona assim. Não é? As coisas são assim. Eu acho que a gente não tem que, na verdade, pensar melhor nas coisas que estão, sim, na mão da sociedade. Saúde, educação, isso nos pertence. O Correio Brasiliense não nos pertence. Pertence aos Diários Associados. A educação deste país, a política deste país, isso nos pertence. Então, a gente tem que pensar por que o nosso filhinho de 6 anos de idade não estuda música na escola. Estudava antes, por que não estuda mais? Gente, eu não sei como é que alguém consegue estudar matemática sem saber música. Eu não consigo imaginar, porque eu só sei matemática porque sei música. Então, estas, sim, são questões que eu acho que são mais abrangentes. Agora, o Correio Brasiliense tem um dono e vai continuar tendo. Que bom que ele tem. Isso é uma empresa. As coisas são assim, gente. Nós estamos num país, num sistema capitalista. As coisas têm dono. Ponto. Essa questão que você colocou passa pela educação também, né? A formação de um público, né? Por exemplo, a minha filha, desde a primeira música que ela cantou com menos de 1 ano, foi Carinhoso. Que lindo. A segunda foi a Clariana, da Joyce. Da Joyce, lindo. E aí, com o decorrer do tempo, eu fui, não sou músico, mas, assim, modéstia à parte, eu considero que eu tenho um gosto musical requintado, razoavelmente requintado, né? E assim, eu fui dando para ela desde pequena coisas boas. Boas para consumir. Eu fiz o mesmo. Exatamente. Então, hoje, quando chegou em torno de 5, 6 anos, ela ouvia uma música que eu não considero boa, uma música comercial, ela já achava estranha a música, não gostava. Isso dá resultado. Então, é isso aí. Então, como se vai fazer uma formação de
de um público, passa pela educação desde pequeno. Só que não, a gente vê, sabe que as políticas educacionais nossas não privilegiam isso. E isso nos e pertence. aí, exatamente, aí chega a esse ponto de a imprensa ter que atender ao que o público quer, só que o público quer o que já está aí, que também a imprensa já divulgou. Sim, eu queria só rebater antes um ponto que não é bem rebater, mas colocar um certo dilema que o escritor, eu acho que da era internet começou a sofrer, porque eu vejo um pouco por mim isso aí. Sim. É assim, quando você me cobra, né, eu só ter, eu já acho muito, 400 e tantos lá no meu Facebook. Né? Porque realmente o músico, você como músico, vocês aqui como músicos, tem muito mais facilidade, vocês são muito mais extrovertidos, é uma arte que interage direto ali com o público, não a formação do músico, a composição, isso aí eu sei que é uma coisa muitas vezes solitária até, né? Mas ela interage de uma forma muito mais direta, né? E é muito mais próxima ali do público. Então, o músico, naturalmente, ele é muito mais expansivo, tanto aqui a gente pode ver, né? Do que um escritor, do que um poeta, alguém que se propôs fazer isso. Nem sempre. Há poetas, né, que chegam e declamam. Eu conheci agora há pouco um excelente Inácio Melo, se não me engano, lá de... ele está atualmente na Bahia. Então, ele chega e toma conta, é um artista completo, é um showman. Mas, normalmente, o escritor não é e nem quer ser, porque o que ele quer fazer? Ele quer, cada vez mais, poder escrever algo bem uma arte introspectiva. Aí, quando se tem que ir para a internet, isso aí, eu sofro até para fazer ali, ter que ficar divulgando, falar, poxa, eu estou aqui o tempo todo falando de mim e tal, isso aí causa um certo mal-estar até. É diferente, porque é uma formação, e muitos amigos também, tem um escritor excelente lá em Tocantins, é o Jadson Neves. Dificuldade um com a mídia. excelente, já ganhou prêmios internacionais, aquela da Rádio França Internacional, o Guimarães Rosa e tal. E assim, eu percebo que ele tem dificuldade também com isso. Eu pedi até para ele escrever para mim a orelha do livro, ele falou, olha, me desculpe e tal, mas eu não consegue. E está escrevendo maravilhosamente bem lá, fazendo a obra dele. Então, assim, esse é o dilema hoje na era internet, que do escritor. Nem todos querem ter um blog, e blogs também, agora todo mundo tem um blog, eu sou escritor, publico lá uns poemas. A gente vai ver a qualidade aí. Né? Muitas vezes não tem. Aí, só concluindo, eu acho que aí, de repente, né, entra a figura do agente literário, que é um intermediário aí também, que vai ganhar mais em cima também. Né? Qualquer tipo de assessoria. Qualquer tipo de assessoria que mas consiga ele acaba fazendo essa ponte, porque o escritor ele tem dificuldade. E, além do mais, também perde-se, ou não se perde, mas está investindo ali tempo de divulgação, mas está perdendo tempo de criação. A gente vai ali para a internet, você fica ali 2, 3 horas, poderia estar criando. Mas você sabe que... Eu queria só falar um negócio sobre essa questão do agente literário. Ele precisa viver, tá certo? Sim. Ele precisa viver. Aí ele chega e pega o Edelson como cliente. Aí o Edelson vai dizer, eu te pago 30% do valor de venda num lançamento, tá? Aí ele tenta botar o Edelson na mídia, e o Edelson não vai sair na mídia porque ele não é um nome de destaque, ele como a gente pega pensou, o Edelson. Tá? Aí ele vai... A minha preocupação básica é o seguinte, são nos escritores independentes que estão nos assistindo, eles precisam criar, evidente. Tem que ter o espaço para criar. Só que, no meu caso de música, eu acho que prejudico a vida de um agenciador e de um produtor. Sabe por quê? O lucro que ele vai ter comigo é muito pequeno. Sim. Tá certo? Sim. Então ele precisa pagar as contas. Tem alternativas. Hein? Tem Não, você pode entrar, inclusive. Isso. Mas só uma coisa que eu queria colocar para ele. Sim. A minha preocupação era a seguinte. Se ele quer sair no caderno X, literário de uma empresa X, tá? Ele quer ser lido. Tá certo? Como ele não sairá, quando eu citei que ele tinha só 484, é porque tem muita gente na internet com fome, com sede de ler textos da qualidade do dele. Tem. Só que tem muitos agentes literários que não vão pegar você para agenciar porque você não os remunera. Você está entendendo? A não ser que você vai tirar um dinheiro do seu banco para os remunerar e seu filho ou filha que vinha até aqui de 11 anos, você está entendendo? Vai sentir falta porque ele precisa ser educado. Sua esposa vai sentir falta porque a sua casa precisa de todo um orçamento. Tá? Não pode ser assim. O que eu fiz para mim? Eu odeio. Eu falo assim para a Agnes, eu fico horas a fio, você entende? Agora estou indo para São Paulo dia 3 e volto dia 10.
fechei um pequeno café. Pequeno café. Qual que é, Nantes? Você entende? Eu não sei agora, não eu te digo. É. Mas aí o que, eu eu pretendo fechar mais uns 4 ou 5. Só que eu tive, num dos encontros aqui em casa, um encontro com o presidente da Abrazel, de vários restaurantes. Aí eu perguntei, olha, eu queria que você me indicasse cafés que a música autoral possa entrar no Piauí. Você entende? Aí ele disse, não, isso eu posso fazer para você. Agora, se eu não me agenciar, não me produzir, não me divulgar, eu não remunero. Eu tive o Henrique Inácio agora como meu agenciador, produtor, e eu falei para ele outro dia assim, você arrumou um bar pequenininho, o Genaro Café, onde eu estou pretendendo fazer uma música, mas eu não vou levar, eu acho que gente lá. Eu estou preocupado em que você receba, porque ele vai receber 30% do valor do couvert, tá certo? Eu fiquei preocupado. Aí eu falei com o Fábio Barros, e Fábio, você conseguiria encher se nós montarmos um bom roteiro na área de... Porque eu também toco, obviamente, fui intérprete várias vezes, Sim. muita vida. Aí eu falei, vamos montar um roteiro em cima... O Fábio Barros é um especialista em rock, e a gente está montando uma brincadeira entre nós, porque ele acha que terá o público. E eu não vou sair na mídia de grande porte. Por quê? Talvez, aí vem Célia Porto interpretando... como é o nome? Renato Russo, aí tem Beatles, não tem não, tem, o que tem? Mas tem coisas que possibilitou que ela ocupasse o espaço no caderno de cultura. Gente, você está entendendo? Então, é só para dizer para o Edelson, eu estou, na verdade, preocupado, Edelson, quando eu digo que tem 484 ou 500 ou pouco, que você seja lido, porque me parece que você quer ser lido. E me parece que a imprensa, segundo nosso diálogo com Célia, se você... não será publicado, me parece. Você está entendendo? Então, eu penso... A chance é menor. Aí eu penso que se agente literário também prefere o Afonso Romano, que vai dar lucro para ele, e a esposa dele, do Afonso Romano, que dá lucro. Na verdade, todas as feiras de livro, sem exceção, que eu fui, todas os dois falam. O Afonso... Mas é incrível isso, né? Eu vou ser sincero, eu acho ele o maior escritor da atualidade no Brasil. Aqui. Eu entendendo? acho isso. Então, eu acho isso do texto do Afonso. Eu não sou uma grande leitora, não. Mas olha só isso. que interessante. O agente literário que pega o Afonso, porra, ele vai faturar alto. Agora que pega você, não. A minha preocupação não foi de atrapalhar a sua criação, de jeito nenhum, nem tampouco de que no blog você venha publicar coisas ruins, porque graças a Deus, tem muita gente que lê um texto e fala, eu adorei, esse poema mudou minha vida, e o poema às vezes é péssimo. Só que mudou a vida daquela pessoa. Então, graças a Deus, músicas existem esses também. blogs, essas coisas. Entendeu? E eu quero muito que você escreva, mas eu quero muito também que você seja, e você está aqui nesse sarau com esse objetivo, ser visto e lido. Sim. Então, me parece que você terá que ser seu agenciador, produtor, agente literário. Se você não fizer essas coisas, talvez... Não necessariamente. Aí, como é que você pegaria ele? Eu não mexo com literatura. Se eu mexesse, eu talvez não pegasse ele, mas talvez eu pegasse uma cooperativa, que é o Coletivo 150, de pessoas que vão se juntar. Que a gente está pensando. Então, assim, há muitas saídas. Por isso que eu estou com o Salomão.